unir esses homens. Nenhum homem fique fora do aprisco, todos sejam unidos ali pelo Senhor. Então, nossa intenção é a unidade dos homens, que nenhum ande sozinho. Amém? Que esse ano seja o ano da rede de homens, onde essa rede vai realmente deslanchar, essa rede vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? Nosso intuito é essa unidade um com o outro, que você possa estar, possa contar com o seu irmão. Amém? Nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade, no momento que você vai passar, às vezes, em aperto, você vai contar com a nossa oração, contar com a palavra de ânimo, com a palavra de esperança. Então, conte conosco. Amém? E nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre isso. A nossa ministração está lá em 1 Samuel 22, do 1 ao 5. O tema: um tempo na caverna de Adulão. Alguém já ouviu falar sobre a caverna de Adulão? Eu creio que a maioria aqui já ouviu falar sobre a caverna de Adulão, onde Davi se refugiou, e eu creio que Deus ele vai ministrar no seu coração nessa noite. Então, lá na sua Bíblia, em seu celular, lá em 1 Samuel 22, do versículo 1 até o versículo 5. Vou convidar o Messias aqui para falar essa leitura. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Aleluia. Deus Jesus nos abençoe nesta noite, que a tua palavra ela seja viva e eficaz, Senhor, que a tua palavra encontre repouso, Senhor, no coração de cada um desses homens aqui, Pai. Senhor, que essa palavra ela não volta vazia, mas ela vem fazer o que ela traz, Senhor. Ela vem realmente transformado, tocar, transformado, realmente sacudir esses homens nessa noite, que eles entendam aquilo que o Espírito de Deus ministrar sobre a vida deles. Usa-me, Senhor, como canal, usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor. Que a minha palavra não seja mera palavra, mas seja decreto no reino espiritual, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, o que é uma caverna? Quem já teve uma caverna aqui? É um lugar claro, né? É um lugar quente. Não. Uma caverna era um lugar frio, um lugar úmido, um lugar escuro. Não é um lugar muito agradável. Alguém que às vezes começou a namorar com menina, eu vou levar as meninas para a caverna para pedir ela em namoro. Ou os casados aqui, não, eu vou levar minha noiva lá na caverna e vou pedir ela em casamento na caverna. Eu não vou passar a virada do ano na caverna.
Porque a caverna não é um lugar muito agradável. E a caverna de Adulão era uma região da Cananéia, e ali tinha a caverna de Adulão. Lá era para fazer trilha na praia. Sabe quantos quilômetros tinha a caverna de Adulão? 4 quilômetros. Ela era cheia de labirinto. Ela tinha 4 quilômetros. Então, esse lugar, Davi, ele se refugiou. Porque ele estava fugindo de quem? Fugindo de Saul. Mas tudo aconteceu quando os irmãos de Davi foram para a guerra, todos, e Davi ficou olhando as ovelhas, lutando ali com o urso, lutando ali com o leão. E o pai dele, Jessé, falou: vai lá, vem contar os seus irmãos. E Davi, ele era militrão, ele era meio afoito. E ele, naquele momento, quando ele viu aquele gigante afrontando Israel, e ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Não, eu vou lutar com o gigante. Os irmãos devem ser doidos, rapaz. Você é um menino, você nunca guerreou com ninguém, você nunca lutou nada. Aí colocaram a armadura em Davi e ele não podia nem andar. Não tira essa armadura. E nós sabemos a história. Pegou 5 pedrinhas, pegou a funda e matou o gigante. E Israel estava em festa. Matou o gigante, matou aquele que afrontava o Deus vivo, o Deus de Israel. E as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E subiu uma ira em Saul. E naquele momento ele decidiu matar Davi. E é por isso que ele fugiu para a caverna de Adulão. Mas Davi, ele nunca tinha tido medo de um leão, de um urso que ia pegar uma das ovelhas. Ele enfrentava e matava. Mas naquele momento Davi, ele sentiu medo. Ele se sentiu um pouco abandonado. E ele queria estar na caverna de Adulão sozinho. Ele queria refletir sobre a sua vida. Ele queria orar um pouco a Deus. Ele queria ver por que estava acontecendo aquilo com ele, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Então Davi, ele queria estar só naquela caverna. Talvez a caverna de Adulão é fases que nós passamos na nossa vida. Uns já passaram e outros estão passando. Talvez hoje, financeiramente, você está na turbulência financeira. Você está indo muito bem, mas perdeu o emprego. E o emprego que você está hoje mal dá para pagar as suas contas. Talvez você se encontra na cabeça do lado, encontra nessa turbulência financeira. E talvez você está numa turbulência espiritualmente falando. Eu era, vamos dizer assim, usado por Deus. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu pregava com meus colegas de trabalho, com todo medo, tremendo todo, mas eu reunia eles, eu orava com eles, e lia um versículo. Mas hoje eu estou frio, eu estou desanimado. Hoje eu não tenho certeza nem da minha salvação. Que turbulência espiritual que as pessoas se encontram. E no texto que nós lemos, Davi, ele estava fugindo.
estava só. E muitas vezes nós, homens, nós somos muito duros com nós mesmos. Nós queremos que tudo saia da maneira que nós queremos. Que tudo dê certo. Será que tudo dá certo sempre? De maneira nenhuma. Nem sempre tudo sai de acordo com o que nós queremos. Nem sempre os nossos projetos, os nossos planos que nós colocamos na nossa mente ou colocamos no papel, ele dá certo. E às vezes nós estamos dizendo, por que isso não deu certo? E agora, o que eu irei fazer? Como eu irei executar isso? E muitas vezes não temos um plano B. E nesse momento que nós nos sentimos só, abandonados, porque o nosso projeto não deu certo. Mas saiba que você não está só. Existe um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu estava ouvindo o testemunho do Deus Imar. O Deus Imar falou, nos mínimos detalhes Deus cuidou de mim. Deus cuidou do meu celular para que não caísse. E nesses mínimos detalhes Deus cuida de nós, porque Ele nos ama. Nós não pensamos em Deus em todo momento, mas Deus Ele pensa em você em todos os momentos. Sabe por quê? Porque Ele quer te abençoar. Ele quer que você realmente dobre os seus joelhos e gere os seus projetos, as suas metas, orando, colocando diante dEle. E no momento oportuno, Ele vai te abençoar. Os seus projetos vão sair do papel e vão ser concretizados. Porque Deus é cuida de você. Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer que você seja o homem mais feliz da terra. Aqueles que casaram, Deus já colocou uma mulher abençoada ao seu lado. E aqueles que não casaram ainda, daqui a uns anos vão casar, Deus já está preparando uma pessoa abençoada para você. Uma mulher abençoada. Uma mulher de Deus. Porque Ele é Deus e Ele quer realmente nos abençoar. Ele quer derramar as bênçãos sobre a nossa vida. E outra coisa, saiba que Deus Ele vai colocar também homens abençoados ao seu lado. Para te ouvir, para te orientar, para orar por você, para decretar a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? E Deus colocou a nossa rede onde são valentes. Deus colocou uma rede valente ao seu lado. Você pode contar conosco para te ouvir, para te orientar, para orar por você. Conte conosco, porque essa é uma rede que quer cuidar uns dos outros, que quer não deixar você só, mas quer trazer você para junto e falar o Senhor te ama. Talvez isso não deu certo na tua vida agora, mas Deus Ele vai te abençoar. Então conte conosco. Amém? Também você está muito tempo na igreja, conte conosco. Também você está chegando agora, conte conosco. Então é uma rede que quer cuidar um do outro, quer ministrar um ao outro. E o irmão não está aqui para te julgar, mas ele está aqui para realmente te abençoar, para orar por você. E se algum problema não podemos resolver, vamos procurar o pastor Samuel. Se o pastor Samuel não resolver, vamos unir junto em oração e clamar até Deus agir, até Deus dar uma resposta. Amém? Então, conte com a rede de homens valentes. E no versículo 1, quando ouviram que Davi estava na caverna do leão, foram ter com ele seus irmãos e toda a casa
casa do seu pai. A família ficou sabendo que Davi não estava bem, que Davi estava cabisbaixo, que Davi estava se sentindo perseguido. O que a família fez? Todo mundo, vamos para a caverna de Adulão. Vamos abraçar Davi, vamos acolher Davi. É por isso que a família ela é importante. Ore pela sua família, profetize bem sobre a sua família. Talvez você fala, a minha família não tem jeito. Para você não tem, mas você não tem. Porque nós fazemos o possível, mas Deus ele faz o que? O impossível acontecer. Então, não deixe de orar, não deixe de profetizar sobre a tua família. Porque nos momentos bons e nos momentos ruins, ela estará com você. Ela estará te abraçando, ela estará te acolhendo, ela estará te ajudando. Então não deixe de orar pela sua família. A família é tudo para nós. Amém? Então a família de Davi foram para onde? A caverna de Adulão. E não só foi a família que foi para a caverna de Adulão, mas a Bíblia relata aqui que não foi só a família que estava ali. Outros homens souberam que ele se refugiou na caverna. Homens amargurados, homens oprimidos, homens que sentiam-se perseguidos, homens tristes, homens amargurados. Então eles falaram com o outro: olha, Davi se refugiou na caverna de Adulão. Ele está lá triste, amargurado, ele está lá oprimido. Eles arrumaram muita coisa para falar de Davi. Vamos lá, vamos ter complacente com ele, vamos abraçar Davi, porque nós estamos do mesmo jeito que Davi, nós estamos amargurados, nós estamos oprimidos, nós estamos tristes, nós estamos angustiados, nós estamos ansiosos. Vamos lá, nem que nós não falemos nada, mas nós estaremos lá. E foram 3 tipos de homens. O versículo 2 fala: ajuntar a ele 3 tipos de homens. O primeiro tipo de homem apirado. Olha aqui, homem que se sentia tão perseguido como Davi, se sentia com medo, e eles se ajuntaram ali com Davi. Homens que estavam enfrentando problemas no casamento, e aqueles que não eram casados, eram solteiros, estavam enfrentando problemas com os pais, com os irmãos, com os parentes. Esses eram os homens em aperto, homens que estavam enfrentando pecados sexuais, homens que eram masturbadores, homens que sofriam com luxúria, com a prostituição. Esses homens que eram os homens em aperto, homens que estavam tentando se libertar de vícios, eram homens que estavam ali, tentavam se libertar, tentavam largar, mas vira e mexe, cai no mesmo pecado. Voltava a estaca dela. Estes eram os homens em aperto. E talvez hoje você se encontre como um homem que está em aperto. Talvez problema no casamento, problemas familiares, problemas, pecados sexuais, que você fala: não, hoje eu não quero mais. Hoje eu vou pedir perdão ao Senhor e daqui a uma semana eu volto a praticar. Volto a cair no mesmo pecado. Talvez algum vício que você ainda tem,
Você tem lutado, você tem guerreado. Talvez hoje você se sente miserável, como o próprio apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou. Quem me liberará do corpo desse mundo? Você se sente miserável porque não consegue vencer o pecado. Mas a palavra de Deus, ela fala em 1 João 1,9: se confessar o nosso pecado, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, aquele que cobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você não está encobrindo o seu pecado, você está confessando ao Senhor, você está indo no caminho certo. Senhor, eu estou aqui, eu pequei mesmo, eu errei, me perdoa. Eu sou fraco, mas eu quero ser fortalecido por Ti. Eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Você está indo no caminho certo, porque você está confessando. Aquele que confessa e deixa, alcançou o quê? A misericórdia do Senhor. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te libertar. A palavra fala: se o Filho vos libertar, realmente sereis livres. Sereis livres. E outra coisa aqui, em Tiago 5,16: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para seres curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Olha como é importante não andar só. Se confessar nossos pecados uns aos outros, sereis. Não podemos andar só. Muitas pessoas chegam em mim e conversam comigo, e confessam os seus pecados a mim, eu oro por ela. Mas a rede de homens valentes, ela tem que ser uma rede que um pode contar um com o outro. Nós temos que ter o quê? A humildade de falar: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu pequei, eu errei. Então você não está só. Você pode contar com cada um de nós aqui para confessar o seu pecado. E quando você confessa o seu pecado, é o momento que você está realmente abrindo o seu coração e falar: eu, meu irmão, eu conto com você, eu conto com o seu coração. E como eu falei, não estamos aqui para te julgar, para te crucificar, mas estamos aqui para te ajudar, para andar com você, para termos uma rede realmente autêntica, uma rede que pode contar um com o outro. Amém? Então, conte conosco, conte com o seu irmão. E o segundo tipo de homem, homens endividados. Essa é a parte que mais pega os homens, a parte financeira. O endividamento faz o homem perder o sono, faz o homem perder a direção. Eu já perdi sono. Eu estou confessando aqui, gente, eu tenho que pagar tal coisa semana que vem, e eu não tinha dinheiro. Você roubava para cama de um lado para o outro, você perdeu o sono, porque você estava endividado. Então é a parte que mais pega o homem, é a parte financeira. Talvez você ia bem no emprego e, olha, nós estamos cortando gato aqui e você foi desligado da empresa. E agora sim? O que é que eu vou fazer? Se eu arrumo um emprego meia boca lá, ganho metade de salário.
Talvez você tinha sua empresa lá e parece que os clientes sumiu, desapareceu. E agora? O que está entrando na minha empresa mal dá para pagar as contas. Talvez você é autônomo, pega serviço e o serviço sumiu. Ninguém me procura para fazer serviço. E começa a se endividar. E agora o que vou fazer? Em julho do ano passado, eu trabalhava no estado 5 anos e meio. E o contrato é 5 anos. Aí, quando veio o contra-cheque de julho, veio o meu assunto. Miséria. Estou desligado do estado. Tinha feito o processo seletivo, mas não tinha chamado ainda. Ganhava um salário até bom. Falei, e agora? Fiquei meio cabisbaixo, meio triste, meio angustiado. O que fazer? Mas o Senhor, Deus começou a ministrar, começou a enviar pessoas para dar palavras de ânimo, de esperança para mim. Um dia eu estava ali, cabisbaixo, triste. E Deus tocou no irmão Igor. E do nada veio orar por mim. E aquela oração ela me fortaleceu. Por quê? Porque o Espírito é um só. Quando um membro do corpo é fragilizado, o outro sente. Como sair do endividamento? Olha que eu tenho solução. Eu não, a palavra tem solução. Nós temos que entender que Deus é dono do ouro e da prata. Quando nós somos fiéis no pouco, eu lembro que eu comecei a fazer serviço esporádico. Fazia um serviço ali, dava uma aula aqui, dava outra. E tudo que entrava, entrou 40 reais. 4 reais é do Senhor. Ou entrou 200, 20 é do Senhor. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus ele vai abrir portas. Deus vai nos colocar no muito. E meu ex-patrão, que eu trabalhei lá 10 anos nessa empresa, ficou sabendo que eu estava trabalhando de moto novamente. Aí ele entrou em contato comigo, ó, tem uma proposta para te fazer. Você vai trabalhar aqui, quando você ganhar no estado, eu vou ganhar X. Eu vou te pagar a mesma coisa que você ganhar no estado, e quando o estado te chamar, se você quiser ir. Só que aqui você vai trabalhar das 11 da manhã às 18 horas. Você aceita? Eu aceito. Então, quando o estado te chamar, se você quiser ir. Aí estava trabalhando na empresa que o Gabriel Batera já conhece, da Copmeg. Saí da Copmeg e fui para essa empresa, meu patrão. Enquanto eu estou lá, trabalhando das 11 às 6, de boa, tranquilo. Por quê? Porque tudo aquilo que entrava para mim, eu tirava do céu. Irmão, quando nós somos fiéis no pouco, Deus, Ele nos abençoa, Deus nos coloca no mundo. Amém? O próprio Davi falou em 1 Crônica 29:14. Quem sou eu? Quem é o meu povo para te dar alguma coisa? Se damos alguma coisa, estamos o quê? Devolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado. Estamos apenas devolvendo. Irmão, não damos nada para Deus. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós damos oferta especial, apenas devolvemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Então, nós homens, eu queria que você colocasse a mão na tua cabeça agora. Senhor, fala comigo, Senhor, me dá unção de administração. Amém? Então,
nós vamos casados mais do que nunca, porque nós somos o quê? Somos aqueles que sustentam a casa, somos os provedores. Então o homem não pode ficar dormindo até 10 horas da manhã, não. O homem tem que dar seus pulos. Amém? Tem que, correr. Amém? Temos que ter o quê? Essa noção de administração na nossa vida. Seja ofertante, seja dizimista. Só dizima e oferta aquele que tem fé, aquele que quer. Então coloque a sua festa, seja dizimista, seja ofertante. Você vai ver que Deus ele vai te abençoar tremendamente, como fala lá em Malaquias, a partir do verso 8 ao 10. Fazei prova de mim, se eu não mandasse o maior abastança. Quando você é ofertante, você é dizimista, Deus te abençoa tremendamente. Até anotei um versículo aqui. Muitos homens, muitas vezes são frustrados, não rompem na vida financeira porque não entendeu o princípio do dai. Olha aqui, Lucas 6,38. Dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida, o que medides, também vos será medido. Então o princípio é o que? Dai. E será dada uma boa medida, sacudida e transbordante para você. Amém? Seja ofertando, seja dizimista, você vai ver que o Senhor vai te abençoar tremendamente. E para encerrar aqui, o terceiro tipo de homem: homens amargurados de espírito. Então, muitos daqueles homens se sentiam amargurados, oprimidos, ansiosos, tristes. Então o texto relata que não era 4 homens, era quanto? 400 homens numa caverna. Quando a gente junta aí 40 homens já é muito. Imagine 400 homens numa caverna. E nós às vezes falamos: será que é só eu que passo o problema ou dificuldade? Mas quando nós saímos do nosso casulo, da nossa redoma, nós vemos que nós não somos o único. O irmão está passando pelo mesmo problema, as mesmas dificuldades que nós estamos passando. Davi, ele não era o único que estava naquela situação. E rapidinho, ele tinha que ter deixou a tristeza de lado, deixou o medo de lado. E ele teve que cuidar de 400 homens oprimidos, homens depressivos, homens amargurados, homens tristes, homens ansiosos, homens com problemas emocionais. Davi não teve tempo. Talvez naquele momento que eles homens chegaram, Davi agora tem que firmar o golpe. Eu tenho que orar aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha o quê? A intimidade com Deus. Ele tinha uma vida de oração. E ele se colocou diante de Deus. A caverna era um lugar de refúgio. E na caverna, onde eles foram tratados, onde eles foram curados, onde eles foram transformados. Lá onde Deus trabalhou com cada um daqueles homens, Deus usou Davi. E à medida que Deus foi usando Davi,
como eles foram recebendo o mover de Deus. E aqueles homens que foram recebendo o mover de Deus, eles não deixou Davi só, ele também começou a ministrar sobre a vida de outros homens. E aconteceu que um rebuliço espiritual naquela caverna. Davi começou a ensinar aqueles homens a lançar as ansiedades deles sobre Deus. Lá em 1 Pedro 5,7 fala: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu cuido de vós. Quantos de nós às vezes estamos ansiosos por alguma coisa e às vezes esquecemos da palavra, mas a palavra de Deus é muito clara: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Ele pensa em você a todo momento, a todo instante, como te abençoar. Mas nós temos que nos posicionar como homens de Deus, nos posicionar como pessoas realmente abençoadas. Porque o Senhor, Ele quer te libertar, Ele quer nos libertar, Ele quer realmente retirar de você toda a opressão maligna, toda a tristeza que você não sabe de onde vem. Irmão, já aconteceu isso comigo. Às vezes você está lá na sua casa e bate uma tristeza, uma opressão, você não sabe de onde vem. Mas hoje o Senhor quer tirar de você toda a opressão, toda a tristeza, tudo aquilo que não provém dele, Ele quer tirar. E Ele quer derramar sobre você uma unção nova, um vinho novo. Ele quer colocar a alegria dele na tua vida. A palavra fala que a alegria do Senhor é nossa força, e Ele quer te fortalecer nesse dia. O cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus, e Ele quer te levantar nessa noite e falar: filho, eu estou contigo. Como Ele falou a Josué: não te mandei eu, esforça-te, tenha ânimo, eu sou contigo por onde é que tu andares. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor vai te usar. Você, independente se você é casado ou não, o Senhor vai te usar para profetizar sobre a sua família, sobre a tua casa. A tua família vai ser uma bênção em nome de Jesus. No versículo 5, a caverna era um lugar seguro. Talvez o seu lugar seguro, já está me encerrando, está mais seguro. Talvez o seu lugar seguro é a igreja. Na igreja você é ministrado, na igreja você é curado, você é liberto. Mas é que o profeta Gade falou. Olha aqui. Até perdi agora. Achei. O profeta Gade falou: porém o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, porque o Senhor quer te usar não só aqui na igreja, o Senhor quer te usar lá no seu serviço, lá na sua escola, o Senhor quer te usar lá na sua família, o Senhor quer te usar lá no lazer que você tem com seus amigos lá. O Senhor quer te usar. Não fique apenas na caverna, no lugar seguro, na igreja, mas o Senhor vai te usar como uma ferramenta útil, como instrumento na mão dele. Eu não sei falar direito, mas o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. O Espírito de Deus vai colocar as palavras certas na tua boca e vai te abençoar. E vai abençoar as pessoas que estão do teu lado. Você será o bom perfume de Cristo. O aroma da unção de Deus vai tocar as pessoas que você falar no amor de Jesus. Aleluia. Então o Senhor quer. Olha o tempo da nossa administração. Um tempo na caverna de Adulão. Você pode passar um tempo na caverna de Adulão, mas não pode morar lá. Amém? A caverna é a
vem para você ser tratado, curado. O interessante, olha aqui, aqueles que outrora estavam em aperto, endividados e oprimidos, se tornaram os valentes de Davi. Aqui em 1 Samuel 39, fala que ele não era apenas 400 mais, agora era 600. Aqueles 400 já tinha multiplicado. Aqueles homens oprimidos em aperto, eles estavam transformados, eles foram atrás de outros homens endividados, outros homens em aperto, oprimidos, amargurados, ansiosos, e ganhou mais 200 homens. Então era agora 600 homens. Eles se tornaram os valentes de Davi. Creia que Deus tem uma grande coisa na tua vida. Ele quer que você se torne um homem destemido, um homem que venha ajudar outros homens, como aqueles 400 foram transformados por Deus. Eu creio que Deus está trabalhando na tua vida e vai te transformar. Nós vamos multiplicar essa rede de valentes. Não seremos apenas 20 ou 30 ou 40, mas eu creio que seremos 100, 200, 400, 600 valores. Amém? Porque o Senhor vai te usar de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vou convidar o irmão Wander. Amém? Feche seus olhos e pense na tua vida. Talvez o Senhor, talvez não, eu creio que o Senhor falou muito ao teu coração nessa noite. Talvez você está em aperto até hoje. Você entrou aqui, talvez amargurado.